Bem-vindos ao IESP, bem-vindos à aula inaugural do primeiro semestre do IESP. Eu tenho um prazer inenarrável de dar as boas-vindas aqui à professora Raquel Meneghello, professora titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Foi minha professora na Unicamp também. Ela falou para não dizer, mas eu não resisto. Bolsista do CNPq, editora da revista Opinião Pública, que é uma das principais revistas de ciência, talvez a principal revista de ciência política do Brasil, né? Focada em ciência política. Foi pró-reitora de pós-graduação da Unicamp, pesquisadora do CESOP, né? Foi fundadora do CESOP, né? Além de pesquisadora do CESOP. E autora, entre outros trabalhos, dos livros Desconfiança Política e os seus impactos na qualidade da democracia, da EDUSP, Mulheres e Negros na Política, estudo exploratório sobre desempenho eleitoral em 4 estados brasileiros, Partidos e Governos no Brasil Contemporâneo, né? E o livro PT, A Formação de um Partido, 1979-1982. Né? Eu acho que a contribuição da Raquel à ciência política brasileira dispensa maiores comentários, tanto na área de opinião pública, como na área de partidos políticos. Inclusive o curso que eu fiz com ela era sobre partidos políticos. Uma das mais importantes pessoas que estudam esses tópicos no Brasil. E... Nem lembra, que é isso? Eu nem acabei o curso, não, estou brincando. Bom, é um imenso prazer passar o microfone para você. Obrigado. Olha, boa noite a todos. Eu fico muito honrada com a apresentação aqui do João. Fui mesmo professora dele, tinha acabado de entrar na Unicamp. Então, tem uma desculpa boa aqui. E me sinto mais honrada ainda com esse convite dessa aula inaugural, que está sendo em abril, por questões de agenda, né, e não em março, para inaugurar o semestre letivo, mas eu fiquei muito honrada, porque todos nós da ciência política temos o antigo IUPERJ e o IESP no mais alto topo, né, da nossa referência de produção. Então, eu estou aqui muito satisfeita com esse convite, né. Não era para ser hoje, no mesmo dia do julgamento, né, do presidente Lula, do habeas corpus. Quando nós marcamos, não tinha nenhuma confusão no STF ainda para coincidir. Então, eu sei que eu estou compartilhando a atenção das pessoas com o resultado que pode estar acontecendo ali e com a aula aqui. Não sei em que pé que nós estamos, mas a gente vem acompanhando bastante intensamente, né? Podemos até saber daqui a pouco o que vai acontecer com o presidente Lula, com o STF, com o país, com a democracia brasileira, né? O tema dessa aula tem a ver em boa medida, com o caso brasileiro, mas um pouco mais do que isso, né? Eu trago para essa aula uma reflexão sobre democracia representativa e sobre populismo, né? Não apenas aqui no caso brasileiro, mas sobre os populismos. Eu vou misturar um pouquinho entre ler as minhas anotações e falar mais espontaneamente, e trago uma série de dados que têm a ver com as pesquisas que nós fazemos, com o grupo de pesquisas do qual eu faço parte, internacional, sobre sistema eleitoral e representativo. Então, eu vou fazer uma certa mescla, né, de informações, de reflexões, procurando dar conta desse tema. Eu até começo a minha apresentação, ou a minha aula, vou segurar que eu acho mais fácil, afirmando que uma das frases que eu não entendo como é que nossos colegas, jornalistas e analistas, conseguem proferir atualmente, é de dizer que, apesar de tudo que estamos vendo, apesar da crise, as nossas instituições funcionam bem, nossa democracia funciona bem. Não acredito nisso. Nós temos dados claros de que as nossas instituições não estão funcionando bem, judiciário não funciona bem, partidos não estão funcionando bem, legislativo e executivo não estão funcionando bem, inclusive nas suas relações mais estreitas. Eu vou seguir pelo caminho da questão representativa, né? Mas de toda maneira, e essa é a preocupação que eu trago para cá, né? Mas esse é o suposto fundamental, é a preocupação fundamental com a qual eu trabalho, né? As coisas não estão boas, as coisas não estão funcionando bem, e eu acho que nós temos que ir em busca
de explicações e de uma reflexão sobre tudo isso, né? Eu leio um pouco agora, né? A literatura sobre as características e o funcionamento dos processos de democratização é volumosa. Muito tem sido produzido sobre as bases de apoio às democracias na terceira onda, em específico sobre a América Latina, sobre o leste europeu, após a queda do muro. E aqui tem um conhecimento valioso produzido sobre os limites, né, da democratização e sobre as limitações das democracias consolidadas no tempo, né? Um dos dados que as pesquisas sobre o apoio à democracia mostram é que, para os cidadãos que vivenciam os sistemas democráticos consolidados, o regime democrático e as suas bases de funcionamento não são colocados em questão pela maioria dos seus cidadãos. E esses cidadãos mostram uma compreensão básica sobre o funcionamento institucional, processos políticos e o seu funcionamento. E mesmo que nessas democracias você observe níveis generalizados de insatisfação com o funcionamento do regime ou das democracias, mostrando a desconfiança institucional, ou então o desempenho dos governos insatisfatórios, os dados também mostram que nada disso abala ou não sofre abalos significativos, garantindo uma certa estabilidade. No caso das democracias mais recentes, a literatura é muito menos positiva do que essa, né? Do que essa visão. Os estudos e as evidências mostram que, mesmo em países em que as regras e os procedimentos têm funcionamento regular, estão implantados, temos eleições livres e justas, isso não é suficiente para a democratização. Nós temos déficits significativos no terreno do respeito às leis, das liberdades, dos direitos, mesmo que você tenha um apoio normativo considerável do regime recentemente estabelecido. Isso põe em risco permanente o apoio político, que estabeleceu as bases do início do novo regime. Não sei se vocês tiveram acesso àquele artigo do Foa e do Monk, que saiu no Journal of Democracy em 2016, mostrando exatamente ali o risco político das democracias. Esse é um artigo que saiu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e mostrando que esse risco político, que era operante nas democracias recentes, passam a operar nas democracias também consolidadas, colocando nos movimentos populistas atuais os sinais sólidos de ataque à política liberal e às instituições democráticas. Dados internacionais comparativos mostram que, apesar dessa presença normativa ao regime democrático, existe uma certa queda no tempo com a satisfação com o funcionamento dos regimes democráticos, em países, inclusive, com funcionamentos mais consolidados ou menos consolidados. A adesão normativa é só normativa. Se você não tem atitudes e práticas, não cria bases, né? Então, apenas para ilustrar só inicialmente, eu trago aqui 3 gráficos que mostram essa mudança no tempo. O primeiro, que é esse aqui. Esses são dados do Comparative Study of Electoral Systems, que é um projeto internacional. Está dando para enxergar aqui. Os números... Tá. Tá, esses são dados, são países que fazem parte, né, desse módulo. O Brasil está aqui, 2002. Esse é o módulo número 2 desse estudo. E essas são perguntas sempre repetidas, né, sobre a melhor forma, a democracia como a melhor forma de governo, né? E aí a adesão é enorme, né, para a grande maior parte dos países, né, indo de 97,4% ali para a Dinamarca e caindo aqui para a Bulgária com 67%. Mas, de toda maneira, apenas a Bulgária, dos 38 países que estão aqui, apenas a Bulgária não atinge 70%. Fica muito próximo. E 18 desses países todos aqui mostram porcentagens maiores que 90% de apoio à democracia, né? Apoio ao regime democrático e satisfação com o funcionamento da democracia são fenômenos distintos. Isso é importante mencionar. Apoia e tem satisfação com a maneira como ela funciona, né? E dizem respeito a aspectos valorativos e avaliativos e implicam em medidas distintas. Então, eu não vou desenvolver aqui uma tese que eu sustento de que o funcionamento da democracia, em boa medida, tem uma relação muito estreita com o desempenho da economia, né? Isso parece muito claro nos países de democracia recente ou de países com desenvolvimento também deficitário em algumas áreas, tanto nas novas democracias como nas velhas, nas mais consolidadas. Mas nessa direção, embora os modelos de welfare sejam distintos nos países mais e menos desenvolvidos,
os arranjos partidários e a própria percepção da eficácia da política representativa estão atrelados à capacidade de canalização das metas de redistribuição, sobretudo nos tempos de crise. E esse é o terreno que dá base para avaliar, ou para avaliar avaliação expressivamente negativa do funcionamento das democracias desses países analisados. Então, apesar da notável adesão normativa, esse dado não é acompanhado pela avaliação do funcionamento corrente do regime democrático, que é o próximo, são os dois próximos gráficos que mostram, em tempos distintos, este é o módulo 2, aqueles mesmos países, e aqui nós estamos falando de pesquisas realizadas quase 10 anos depois, ou mais de 10 anos depois, que mostram a queda da satisfação com o funcionamento democrático. Para alguns, veja aqui é apenas a resposta do muito satisfeito com a democracia, o que, em geral, já é uma porcentagem pequena. Mas o importante aqui é para mostrar que, mesmo em países com democracias mais consolidadas, com adesão normativa sempre sólida, né, esses últimos 10 ou 12 anos, que é um pouco a diferença de tempo aqui, e as dificuldades que o próprio welfare ou os estados todos não conseguiram dar como atendimento às demandas básicas, refletiu claramente na avaliação que as pessoas têm de como o regime funciona. Por que isso é importante, né? Porque isso vai abrindo brechas para alternativas políticas, né? Se o descontentamento é permanente e crescente, ele provavelmente afeta a adesão à política democrática. E aí eu parto para as questões da representação política, porque a teoria democrática define nas instituições representativas os cânones da legitimidade do regime, pois são essas instituições que, de forma indireta, investem o povo de autoridade perante o sistema, além de exercerem claramente algum grau de controle e responsabilidade sobre o executivo. Assim, apesar dos níveis significativos de desconfiança nos partidos e nos políticos, e mesmo da avaliação predominantemente negativa da atuação do parlamento e dos políticos em geral, a existência e manutenção de instituições representativas são valores inabalados nas democracias consolidadas. Mas a perda da crença na eficácia do sistema pode ter impactos na adesão do regime. Esse é o cenário que coloca os desafios da análise. Um dos desafios, que é esse agora a qual me detenho, é o da relação da democracia com os populismos, né? Então, nos rastros das consequências da globalização, das transformações socioeconômicas, da crise de representação mencionadas anteriormente, o espaço aberto para alternativas populistas é enorme nos distintos contextos nacionais europeus e americanos. O distanciamento crescente entre cidadãos e representantes eleitos aponta para os desafios dos movimentos políticos populistas e os desafios que esses movimentos apresentam para o funcionamento democrático. Esse fenômeno observado nas democracias partidárias de distintos países vem atrelado ao quê? Ao afastamento dos cidadãos da política convencional. O aumento da desconfiança com relação às elites políticas, a crescente volatilidade eleitoral, a erosão generalizada da política tradicional caminham ao lado da ascensão de propostas de tipo populista, tanto à esquerda quanto à direita, que apelam para os eleitores que se percebem à margem do sistema representativo, com exemplos que atingem países muito distintos, tanto europeus como o latino e norte-americano. A bibliografia aqui é vasta, depois eu até trago umas referências, mas a discussão sobre o conceito de populismo e a sua relação com a democracia tem controvérsias importantes. Todos nós conhecemos aqui, na literatura, de um debate que foi resgatado já dos anos 60. Né? Há uma dificuldade enorme para compor este conceito. Apenas como referência aqui para as pessoas que se interessam para o resgate deste conceito, há uma conferência chamada To Define Populism, que foi realizada em 67, na London School of Economics, e publicada na Government and Opposition em 1968. E parte dessa conferência depois virou um livro ditado pela Gitte Ionesco e o Ernest Gellner, que trabalham esse conceito, né, lá na sua origem. Mas esse é o suposto predominante das análises de que o fenômeno seria uma patologia incompatível com a democracia. Essa é a reflexão dos anos 60, que o populismo não condiz, não convive com a democracia. Essa bibliografia vai sofrer uma transformação, né? Apenas para fazer um paralelo ou trazer um pouco a transformação que isso tem no próprio caso latino-americano,
No contexto latino-americano, havia uma certa convergência em interpretar o populismo a partir do grau e o tipo de desenvolvimento econômico da região, em que o processo de urbanização e a constituição das classes trabalhadoras constituíam o cenário da política de massas. É daqui que vai sair a análise do próprio Vefort sobre o populismo no caso brasileiro, né? Mas o populismo e o fenômeno populista têm um timing e um contexto muito específicos, e a globalização tem um impacto claro social, demográfico e político nas sociedades industriais e limita os estados nacionais e as suas capacidades, né, de promover as políticas que se colocam, né? Então, no debate recente, um dos supostos, e por debate recente eu estou chamando autores como Mood, eu depois apresento a referência, o Laclau, o Paniza e o próprio Kurt Weiland, que trabalham com ideias distintas de populismo, mas o fenômeno, nesse caso, ele ultrapassa os arranjos de classe e as determinações estruturais. E, embora os aspectos de classe tenham algum impacto, né, alguma presença nas análises, as explicações do populismo passaram a desenvolver-se predominantemente no âmbito das ideologias, ou do discurso, ou do estilo, ou ainda com uma estratégia política de lideranças, né? Nós vamos, pelo menos eu aqui vou na direção do Mood, que entende o populismo não como uma patologia da democracia. Ele não é uma patologia, ou um movimento específico, ou um estilo, mas é uma ideologia que entende a sociedade segundo o antagonismo entre o povo puro e a elite corrupta, em defesa incondicional da soberania popular. E isso é uma armadilha enorme, né? Colocar essa divisão entre o povo puro e a elite corrupta. Essa definição funda-se no que o autor denomina de ideologia fina e que permite o fenômeno transitar entre a esquerda e a direita do espectro político. Então, ele não é um fenômeno incompatível com a democracia, tem apelo e espaço para emergir sempre que ocorre uma frágil articulação ou uma frágil interdependência entre a soberania popular e a dimensão das instituições, procedimentos e funcionamentos de governos, que se referem a uma ideia como uma face redentora e uma face pragmática da democracia. Enfim, essa é uma bibliografia grande que trata das atitudes associadas aos contextos eleitorais e institucionais. No caso europeu, eu só chamo atenção para alguns exemplos. As ondas de imigração extra-Europa, a incorporação dos países pobres à União Europeia, como consequências da crise e do próprio redimensionamento das políticas sociais na região, constituíram o multiculturalismo como terreno de conflito. E sob os vetores da etnia e da religião, que passaram a ser os vetores do conflito associado ao contexto econômico, associado às taxas de desemprego, formularam e produziram fórmulas populistas, nacionalistas e xenofóbicas, reproduzidas nos Estados Unidos, ou na própria Europa, com a Marine Le Pen, ou com Trump, enfim, como outros líderes. No caso da América Latina, nos anos 80 e 90, o neopopulismo liberal midiático fez do marketing eleitoral um dos principais instrumentos para a condução de políticas austeras que afetaram as camadas mais pobres da população, como podem ser exemplos os casos do Menem, na Argentina, do Collor, no Brasil, do Fujimori, no Peru. Mais recentemente, a ascensão de líderes como Chávez na Venezuela, com o Partido Socialista Unido, e de Morales na Bolívia, com o Movimento ao Socialismo, expressaram a fórmula populista radical de esquerda, embasada na busca da integração do povo excluído contra a elite corrupta, caracterizada pelo esforço de construção de novas instituições, como o constitucionalismo fundacional do Chávez e as instituições paralelas das missões bolivarianas, no caso da Bolívia. Esse, aliás, é um aspecto importante da nova fórmula do populismo na América Latina. Não só na América Latina, mas a nova fórmula do populismo, que se contrapõe à fórmula tradicional populista da região, que era o anti-institucionalismo. As fórmulas populistas à esquerda, elas são institucionais. Elas se preocupam-se em enraizar-se em termos institucionais. A preocupação com o impacto desse fenômeno sobre o sistema representativo é evidente. Uma explicação para a tensão entre os cidadãos e as elites na literatura é o crescente fracasso dos partidos em seu papel articulador da dimensão popular da democracia, dando preferência ao seu papel institucional governamental.
E, além disso, há uma crescente assentação de formas não políticas de deliberação, em que decisões são cada vez mais tomadas fora do terreno da política e das eleições e adentram outros terrenos, como o judiciário. Uma das consequências dessa dinâmica é a percepção das eleições como um mecanismo sem efeitos práticos, com frágil eficácia, e os políticos e tomadores de decisão, cada vez mais distantes do controle dos cidadãos. A rejeição aos políticos vem ainda acompanhada de uma mobilização em torno de formas alternativas de deliberação, como a crescente demanda pela democracia direta, as dinâmicas plebiscitárias ou o apoio a lideranças personalistas. Essa é uma preocupação real, pois trata-se aqui de avaliar em que medida a vontade da maioria tem expressão através de eleições, em um contexto globalizado em que as demandas e interesses não coincidem com as imposições dos fluxos transacionais que não levam em conta as demandas e os desejos dos povos nacionais. A globalização, portanto, é o vetor dessas possíveis mudanças políticas. Nessa direção, para entender o populismo, é necessário examinar os cidadãos, as atitudes dos cidadãos quanto às elites políticas, à regra da maioria e quanto aos outgroups da democracia representativa. No caso brasileiro, ao lado do crescente processo de distanciamento dos cidadãos da política nacional, dos políticos e organizações representativas, as ações do sistema de integridade para combate à corrupção, sobretudo com a deflagração da Operação Lava Jato, que atingiu um volume enorme de líderes e agentes do Estado e empresários, estabeleceu-se um terreno fértil de informações e ações para que se constituísse o sentimento de oposição e confronto entre a elite corrupta e a vontade popular soberana. É um espaço potencial para o surgimento de propostas populistas que se observa, por exemplo, na organização de movimentos de contestação aos políticos, aos partidos e às instituições representativas. Assim como na Europa, as propostas populistas emergem à esquerda e à direita. E as condições do contexto brasileiro, em específico o sistema partidário de regras permissivas de organização, propiciam uma estrutura de oportunidades para a criação de partidos populistas, além do surgimento de políticos e lideranças específicas estabelecidos sobre essas estruturas. Então, antes de voltar aqui à questão da representação específica, eu mostro apenas alguns dados sobre o funcionamento da democracia. E trago esses dados porque eles são os dados que nos preocupam, que passaram a nos preocupar muito, né? São dados que apontam a queda de adesão à democracia, apontam a insatisfação com o funcionamento do regime democrático e apontam problemas com a própria cognição do que é democracia. Então, aqui tem... Estou chamando isso de queda de indicadores, né? Essas datas são as datas em que realizamos pesquisas dentro desse Comparative Study of Electoral Systems Project, e são sempre pesquisas pós-eleitorais, pós a eleição presidencial. A ideia dessas pesquisas é avaliar a capacidade do sistema representativo e avaliar, em conjunto com isto, as questões do funcionamento democrático. Então, aqui, nesse gráfico primeiro, mostra um pouco a queda que eu comentava antes com o João e com a Argelina, como que nós nos assustamos com a pesquisa de 2014, feita logo após a eleição, quando uma série de indicadores que, ao longo do tempo, eu estou aqui mostrando apenas 2002, mas tem uma série de pesquisas acadêmicas realizadas antes disso que dão sequência para essa subida tendencial da preferência, por exemplo, pela democracia. Quando nós chegamos em 14, alguns ou vários indicadores tiveram uma queda importante. E nós nos assustamos com isso, né? Uma das explicações, o próprio João mencionou, está em 2013. Mas, de fato, em 2014, nós nos assustamos com a queda em afirmar que a democracia é o melhor regime, apesar dos seus problemas. Uma queda importante na afirmação de que as pessoas têm poder para transformar as coisas. Pode mudar? Uma queda importante de que o voto pode transformar as coisas e de que votaria se o voto não fosse obrigatório, e aqui satisfeito com o funcionamento da democracia no Brasil, que cai 10% entre uma pesquisa e outra. Pode não parecer muito, é muito sim, né? Cair 10% numa tendência que é ascendente, de que você está satisfeito com como as coisas funcionam no país, é uma queda importante, né? Vou passar para outra.
Aí vamos para as avaliações das instituições, né? E aqui, 2010 é a barra cinza, 2014 é a barra azul. Apenas faço um contorno nas mais gritantes ou as que mais considerei importantes aqui, que é a queda com a avaliação positiva do governo federal, que sai de 51% em 2010 para 27,6%. A queda nas avaliações de Congresso e partidos, que nunca foram muita coisa, né? A avaliação de partidos ou das instituições representativas sempre foram muito baixas no caso brasileiro, mas tem uma queda importante aqui, né? Ou na polícia, quem que mantém os seus níveis? As igrejas, né? Sempre se mantém como as mais bem avaliadas e sempre se mantém no topo das avaliações, né? Tem militares, forças armadas, que também têm uma queda importante, né? Isso é muito sintomático, né? Quer dizer, essa avaliação ela é formada a partir da confiança nas instituições, né? Alguns perguntam por que é importante confiar nas instituições do país. É importante porque as instituições fazem a intermediação entre os cidadãos e o Estado. Se você não tem a mínimo de confiança com aquilo que faz essa intermediação num regime democrático, você está colocando em risco a própria legitimidade do sistema. Então, ao avaliar uma instituição que depende da sua confiança para você dar conta de considerá-la eficaz ou não, nós temos um problema com o funcionamento em geral, né? Acho que mais uma. Aqui é a queda da preferência por regime político. Veja, você tem aqui nós temos pesquisa desde 89 que fazem essa pergunta, desde o início da democratização, passando por 90, 89, com as suas variações. De 90 para cima, aqui eu repeti, né? Vocês viram que eu errei o gráfico que eu acabei de ver. Eu errei o gráfico, é daqui para lá. Então, daqui para lá, a tendência é sempre ascendente, né? Quando nós chegamos em 2014, essa é uma queda que nos assustou. São 13 pontos percentuais, né, de preferência pelo regime. E aí, vejam, eu chamo a atenção para o seguinte dado. Essa diminuição da preferência do regime, ela não se dá por conta do aumento da preferência pela ditadura. Ela se dá pelo aumento das respostas não sei. O que é mais grave no meu modo de ver. Quer dizer, é tão grave quanto, né? Preferir a ditadura ou não saber, mas não saber é realmente importante. Por quê? Talvez acho que vale a pena já mudar para cá. Olha, essas são respostas que advêm, são oriundas de perguntas abertas. Isso são surveys nacionais, mas nós sempre embutimos perguntas abertas. E essa é uma delas, né? O que é democracia? E as pessoas respondem o que querem. E a gente depois senta e codifica tudo aquilo. Ao longo do tempo, olha as porcentagens dos que não sabiam o que era democracia. 38,6% em 89. Cai para 34%, cai para 25,5%, cai para 25,3% e sobe para 49% em 2014. Essa subida de que não sabe o que é democracia é altamente preocupante. Porque nós estamos falando de um momento, depois de 14 anos de governo do PT, depois de 30 anos de governos, 20 e poucos anos de governos democráticos, se eu junto os governos do Fernando Henrique e Lula, governos de centro-esquerda, enfim, governos que procuraram fazer mudanças democráticas. Mas eu pego especialmente os 14 anos dos governos petistas, em que houve ali uma deflagração de discurso e de ações que tem a ver com a redistribuição de renda, que tem a ver com a inclusão social, que tem a ver com a queda dos preconceitos, enfim, com a igualdade. E mesmo assim, o que nós vemos como cenário resultante? As pessoas não veem nisso referências para dar significado à democracia. Essa é a parte preocupante. As políticas sociais, as várias ações de governo, a ideia da redistribuição de renda, a ideia da igualdade, a ideia dos fins dos preconceitos, isso não passa numa análise, claro, estou aqui fazendo uma extensão dessa análise, como referências para dar significação à democracia. Isso eu acho muito preocupante. E aqui são as categorias que mais aparecem ao longo do tempo sobre o significado de democracia, que passa o terreno dos direitos, em geral, e das igualdades e das liberdades. Então, as pessoas que respondem que sabem, elas sabem o que significa, pelo menos nas suas principais referências da democratização. Mas o importante aqui é mostrar que sobe esse número dos que não têm mais a cognição sobre democracia. Bom,
Volto aqui para a minha análise agora da representação, né? E aí, a reflexão, de novo, no curso de pensar a representação política, o que a literatura fala para nós? Que a democratização ao longo do tempo, com a quantidade de eleições que veio realizando, e no nosso caso as eleições são sempre a cada 2 anos, enfim, você foi criando um clima de fadiga eleitoral. E, em parte, a fadiga eleitoral é aquela, talvez seja um dos principais componentes que tenham provocado o distanciamento dos cidadãos dessa relação com a própria adesão a envolver-se com o sistema, né? Ao envolvimento político, que é um poderoso componente desse processo mais amplo aqui que nós estamos falando da crise da democracia, né? Então, esse processo está estritamente ligado ou associado às consequências da globalização sobre as democracias nacionais, que, para além da dimensão econômica, porque os países passam a responder a imposições do mercado financeiro internacional e das grandes corporações, e sofrem forte influência sobre a sua capacidade de decisão nas políticas econômicas e sociais. Então, é claro que os governos não conseguem dar conta das respostas. Esses governos e as suas crises respectivas redimensionam o padrão de consumo, aspirações, expectativas, e têm uma enorme dificuldade em responder satisfatoriamente qualquer dessas demandas. Quais as possibilidades dos partidos e do partidarismo num cenário como esse? Esse aqui é o meu argumento. Apesar da crise de representação, e é o subtítulo da minha própria aula, né? Apesar da crise da democracia representativa contemporânea, ainda advogo que o partidarismo e os partidos políticos têm um espaço nessa cena dos processos de intermediação política, né? Então, essa pergunta, né? Quais as possibilidades dos partidos e do partidarismo em um contexto de crise? Esses são os supostos. As transformações contemporâneas da política não retiram o papel dos partidos, papel representativo dos partidos, mas aqui é necessário que os partidos sejam realocados ou recolocados na agenda da teoria democrática. Essa é uma das questões que eu advogo. Você tem que considerar o partidarismo como um aspecto essencial da deliberação democrática. E os partidos ainda podem ser vistos como sujeitos centrais dessa cadeia de ligação ou de vinculação democrática. Aqui tem uma parte das referências que eu uso, depois eu apresento outras mais. Mas o que eu quero apresentar aqui, né? Que caminhando na mesma linha, ou na mesma direção de uma parte da literatura, eu afirmo ou entendo que as transformações contemporâneas da política não retiram esse papel representativo dos partidos no seu funcionamento. Isso não é muito inovador, não é nenhuma afirmação bombástica que eu estou fazendo aqui, mas isso tem um estatuto definitivo diante do mapa de definições dos modelos partidários com os quais a gente está trabalhando e com o qual a literatura mais recente trabalha, na qual a função representativa dos partidos tem sido colocada, no mínimo, em segundo plano, graças aos estudos e a uma literatura que passa a colocar os partidos como seu papel ou lugar principal na relação com o Estado. Então, aqui a ideia é mostrar o quê? Né? Que as transformações da política levaram à adequação representativa dos partidos, de forma que eles continuam ainda sendo percebidos pelos eleitorados, como escolhas válidas e necessárias da política. E é nesse sentido, eu também trago dados internacionais para ilustrar isso. Mas, primeiro, estou trabalhando certamente com o suposto do modelo representativo de partido. O que isso significa frente ao mapa de definições? Significa que partidos constituem, sim, escolhas para o eleitorado, oferecem programas, têm posições congruentes com as posições dos eleitorados. Não desreconhece partidos como organizações que selecionam líderes, buscam cargos, formam governos, etc. e tal. Mas eu sigo na linha do que a Nadia Urbinati, que é uma filósofa, coloca, quando ela diz que ela aborda aspectos da teoria da democracia ou da representação partidária, e ela menciona que a função dos partidos vai muito além da função instrumental de prover organização e recursos para a alternância de quadros. Como ela coloca, a função dos partidos é fundamentalmente integrar a multidão, dando unidade a ideias e interesses. Então, também como ela afirma, o partido político traduz particularidades em uma linguagem geral, que de forma tensionada representa o geral. Assim, o partidarismo é uma forma ativa.
Ela fala isso num artigo da Lua Nova, não sei se vocês conhecem, é algo que tem um título, O que torna a representação democrática. Na revista Lua Nova isso está colocado lá. E ela também coloca num artigo, junto com o Mark Warren, que se chama O Conceito de Representação na Teoria Democrática Contemporânea, e que mostra que os vários teóricos, ao refletirem questões sobre o desenho institucional, eles ignoram os partidos. Então, trata-se de recolocá-los aqui dentro da teoria democrática. Eles são corpos representativos fundamentais dentro do governo. Suas funções incluem agregar e deliberar interesses e valores, mas para que eles sejam recolocados na agenda da teoria democrática, é necessário que ele seja, de fato, o partidarismo considerado um aspecto essencial da deliberação e que partidos sejam considerados organizações que podem estruturar o discurso público, no qual interesses e bem comuns estão inseridos e traduzidos. Eu sigo essa linha, essa trilha aqui da reflexão sobre a representação política, e eu tomo aqui algo que o Bernard Manin traz no pós-fácil, a edição do seu livro de 2012. Todos devem conhecer O Governo Representativo, do Bernard Manin, que é um livro do final dos anos 90, mas quando ele faz uma reedição em 2012, ele apresenta um pós-fácil que traz um aspecto importante, que é o seguinte, ele dá-se conta de que uma série de pesquisas, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2010, uma série de pesquisas mostram que partidos têm sentido, que existe uma certa adesão às instituições representativas, que elas funcionam como mecanismos de veiculação de interesses e de representação e que, inclusive, representam discursos públicos. O que ele faz aqui? Esse enorme volume de pesquisa, segundo ele, possibilitaram um novo diagnóstico do cenário de declínio dos partidos que ele fazia ali no seu livro original, né? E isso leva a uma compreensão equivocada de que, na democracia de público, que é a tese dele, os partidos teriam se tornado uma forma de organização obsoleta. E é isso que ele está revisando. Não são uma forma de organização obsoleta. Ele mesmo disse que esse não era o seu objetivo, mas agora os dados permitem que ele pense outras coisas. O que ele fala? Existe certamente um recuo dos partidos no campo da fidelidade dos eleitores. Não existem mais eleitores fiéis o tempo todo. Eles são soltos, voláteis, não existem mais vínculos duradouros, como você vê isso no início, ou pelo menos em meados das décadas do século XX. Mas essa erosão de fidelidades não implica na obsolescência dos partidos. Eleitores fiéis não desapareceram por completo, eles diminuíram. Há menos eleitores que sistematicamente votam pela mesma organização, mas ainda assim constituem massas significativas. Esse cenário generalizado aponta para o fato de que não se trata de um fenômeno passageiro, afeito a um partido ou a um conjunto de partidos, mas aqui entra a tese com a qual eu acompanho, é uma mudança estrutural da política, ligada à evolução de aspectos de grande amplitude da vida profissional e social. Enfraquecimento de autoridades, individualização das condições profissionais e do trabalho, desintegração das formas de inserção social próprias da sociedade industrial, difusão dos meios de comunicação de massa às novas tecnologias. Ao lado disso, a adesão à forma de participação não institucionais aumentaram. Os cidadãos não aderem mais a programas complexos, de propostas amplas, mas eles aderem a temas e a questões específicas para as quais a ação política tem amplitude muito limitada. Em outras palavras, os constrangimentos da mudança estrutural da política conduzem a que partidos não formem mais coletivos estáveis. A cada eleição, os partidos devem buscar eleitores não partidários. E se isso não significa que partidos perderam lugar na democracia atual, significa também que não são certamente os atores principais. Assim, a forma como Manin representa a tese das transformações entre a democracia de partido e a democracia de público é o que muda, é a natureza da importância do partido. Bom, será mesmo que partidos são hoje organizações que oscilam entre o seu sucesso na dependência das variações de públicos disponíveis? E aí eu tenho uma discordância com essa reflexão, porque eu acredito que sim, na interpretação dessa dinâmica,
da mudança estrutural da política, eu vou recorrer ao outro trabalho de autores como o Russell Dalton, David Farrell e Ian McAllister, que trabalham o quê? Sobre a capacidade de adaptação dos partidos. Adaptação não significa mudança de função, significa persistência, né? Então, partidos funcionam a partir de quê? Né? Como é que os vínculos são produzidos entre instituições e eleitores? A partir de campanhas, mobilização e participação, atalhos ideológicos, ligação representativa e políticas. É esse encadeamento, que eles dão o nome de encadeamento democrático, que constitui o governo representativo. Vou pular umas coisas aqui para poder mostrar mais rapidamente os dados que eu quero mostrar. De toda maneira, o que eu quero dizer aqui, né? Esses dados e essa reflexão que esses autores colocam sobre a formação dos vínculos partidários e, sobretudo, sobre a formação de que há uma cadeia de ligações entre cidadãos e partidos, isso, em alguma medida, corrobora a afirmação da Nadia Urbinati para que os partidos sejam recolocados no terreno da teoria democrática, o partidarismo tem que ser considerado um aspecto essencial da deliberação e devem ser considerados como organizações que estruturam o discurso público. Com isso, eu fecho essa discussão, mas vou para a ideia da tensão representativa. Essa é a saída possível de fazer com que a recolocação dos partidos na teoria democrática, de fato, aconteça. E aqui me baseio num estudo que se chama The Strain of Representation, são dois autores, Whitfield e Ross Schneider, que fazem sobre a representação partidária em países europeus. Ou seja, a representação funciona a partir de uma tensão representativa. No nível dos cidadãos, significa que cidadãos devem ter preferências, percebam diferenças entre partidos e baseiem suas escolhas em políticas apresentadas pelos partidos. Essa tensão, acho importante colocar algumas questões básicas aqui. Nós estamos primeiro falando de partidos ou de política partidária competitiva, na qual partidos vinculam grupos sociais. Em última instância, isso está associado à própria tese das clivagens. A outra referência é a noção de competição, que um grande número de eleitores independentes, sem lealdades, situados normalmente no centro do espectro, e a referência aqui é o Downs, que define a competição partidária como um processo em que eleitores escolhem posições no espaço ideológico próximas às políticas almejadas. Esse modelo leva a que o eleitor médio seja almejado e privilegiado pelos partidos. É claro que essa combinação entre o que é a tese da clivagem e o que é a tese da competição tem implicações importantes, né? Quais as consequências representativas do fato dos partidos procurarem eleitores partidários e não partidários para vencer eleições? É aqui que a tensão representativa se define. Ela depende das características dos partidos, do equilíbrio entre eleitores partidários e independentes e de aspectos do contexto. A tese, portanto, é que, no contexto da tensão representativa, em que, a partir das mudanças estruturais da política, dois movimentos atuam simultaneamente, partidos representam e conseguem dar conta de inserir preferências. E esse é um dado importante, sobretudo tendo em vista a constituição do apoio à legitimidade do sistema político. Dito isso, eu apresento alguns dados comparativos internacionais para ilustrar a noção básica do que eu estou falando aqui, que as escolhas partidárias continuam a permear preferências, continuam a constituir posicionamentos, fazem diferença na compreensão da política aos olhos dos eleitores internacionais aqui. Esse primeiro slide é apenas demonstrativo. Esses são dados, não são de percepção, são dados de dados macropolíticos. Aqui é o tamanho dos sistemas partidários desses vários países. Esses grupos, eu chamo a atenção aqui para a França, chamo a atenção para a Espanha, são grupos políticos que podem lançar candidatos. Então, veja, a ideia de que o Brasil é uma excrescência em termos de partidos não é verdade, né? Em termos de alternativas políticas eleitorais. Então, nós estamos trabalhando aqui com sistemas, só para ilustrar, né? A barra cinza é o número de partidos que participam e a barra marronzinha são dos partidos com o mínimo de 1% dos votos nacionais.
Esses são dados macropolíticos de cada um desses países. Então, veja que nós estamos falando de sistemas competitivos, altamente competitivos ou altamente difusos aos olhos dos eleitores, e a ideia é mostrar que, em contextos como esses, é possível que eleitores vejam nos partidos vinculações importantes para entender o processo político, para entender as escolhas que estão sendo colocadas. Só chama a atenção de que apenas o Uruguai, Taiwan e o Brasil têm eleições presidenciais simultâneas aqui com as legislativas. O resto dos países, a maior parte, quase a totalidade, são de eleições legislativas das pesquisas que a gente realiza. Tá? Pode mudar. Bom, e aí são várias as perguntas aqui que estão sendo colocadas, né? Essa é uma pergunta convencional, que se aplica a todo módulo, se faz diferença quem está no poder, né? Essa distribuição, só para chamar a atenção, eu tinha chamado a atenção de alguns dados de países aqui, para não ficar perdendo aqui. Tararam. Bom, enfim, talvez valha chamar a atenção para países com as menores proporções que eu tinha anotado aqui, já perdi, mas é o caso do Japão, é o caso da Noruega, é o caso da Tailândia. Talvez esses sejam os que mais chamam a atenção aqui, né? Isso. Mas que dá a ideia do quanto que você está legitimando, ou quanto você está entendendo o sistema como algo que faz sentido você votar e escolher o governante, né? Acho que pode passar. Votar faz diferença. São pesquisas que vão de 2007 a 2010. Esse é um módulo que dá um espaço de 5 anos para os países fazerem suas reeleições. Por isso que as datas não são as únicas. No caso do Brasil, essa é a pesquisa de 2010. Tá? Sim, é sempre o positivo. Votar faz diferença, né? Sim. 71,9. Tem o ano da pesquisa, tem o contexto da pesquisa, mas aqui eu acho que faz sentido chamar atenção para o fato de que a nossa democratização ela é profundamente fundada nas eleições. Toda a negociação da democratização, ela desemboca nas eleições como o lugar da legitimidade do sistema que você está construindo. Então, as diretas já são a tradução disso. A campanha pelas diretas para presidente da República é a mais importante tradução do papel que a participação eleitoral tem. Então, a ideia do voto, a ideia de votar, a ideia de escolher alguém para estar na presidência ou no governo em geral, para o nosso caso histórico, é fundamental. É também para os demais. Para uns, parece não ser tão importante, né? O votar faz diferença, mas no caso brasileiro é fundamental para entender quais são bases da legitimação do sistema, né? E do apoio político ao que está sendo constituído. Não surpreende. O caso brasileiro. Não, no caso brasileiro. Acho que você está falando dos outros, tá? Não. No caso brasileiro, não surpreende. Podemos passar, né? Existe liderança que representa o ponto de vista. Essa pergunta está exatamente indagando se existe, naquele contexto de um enorme mapa de possibilidades, uma liderança que representa o ponto de vista do entrevistado. E aí tem variações importantes, né? No caso brasileiro, a gente chega lá nos quase 70%, mas você vai ter casos de 91,5%, que é a Nova Zelândia, e casos menores, né? Taiwan sempre tem aqui uma porcentagem pequena, mas Taiwan talvez seja o caso mais distinto aqui. Você tem 2 partidos, um a favor da independência, outro contra a independência, né? Com a questão da China. Então, aqui você não tem variações muito grandes no sistema de escolhas, mas você vai para a França, você tem 77,3% de pessoas que dizem que têm lideranças que representam, num sistema altamente disperso, né? Difuso. Aqui está em ordem alfabética, né? Cadê Israel? Israel está aqui, ó, 39,6%. Não, é pouco. Não. Exatamente. Quer dizer, volta um pouquinho.
isso é uma coisa enorme. Mas... Quer ver? Volta um pouquinho o gráfico, talvez. Não. Foi a diferença quem está no poder. Israel é 53%. Eles votar faz diferença? 58 é real. 60%. Isso. Quando você vai para o outro gráfico, o seguinte... Não representa. É. Essa pergunta é como se o sistema está representando as pessoas. Não, se você está incluído nas eleições, essa é uma das tarefas desse projeto, né? O quanto as pessoas se sentem incluídas, né? no mecanismo eleitoral. Né? Então, tem gente que me representa, vou lá e voto. Né? Esse é o sentido da coisa. Né? Eu chamo a atenção aqui no caso do Uruguai, né? 74,3% aqui, né? Porque nós podemos estar falando aqui também de sistemas mais personalizados, né? No caso do Brasil, você tem um certo misto, né, do que é a coisa institucional partidária e a coisa personalizada. Em outros países também. No caso do Uruguai, você vai ver sempre altas porcentagens para todos esses indicadores, indicando quanto a estabilidade do sistema uruguaio é importante para dar conta desses indicadores de adesão, né, que é o caso ali. Acho que podemos passar para outra, né? Aqui se existe um partido que representa o ponto de vista do entrevistado. Esse talvez seja o slide mais central para todo o argumento de que o partidarismo é importante e continua tendo importância. Né? Ele traz o grau de identificação partidária dos eleitores de cada país. Vale lembrar que esse projeto ele pergunta essa questão de três formas. Né? Se você tem um partido com o qual se identifica, se você se sente próximo a um partido, se você se sente mais ou menos próximo, ou só um pouquinho próximo a esse partido. Tenta pegar, de todas as maneiras, alguma relação com a instituição representativa. Né? Neste módulo está. Ah, não, está aqui. Não, está fora, está fora, está fora. Está fora. Tem um módulo que ele não fez. O surpreendente, porque ele que coordena a pesquisa, mas tem um módulo que não fez. Quem coordena todo esse projeto é a Universidade de Michigan, né? Mas tem um módulo que não foi realizado. Mas é importante olhar sob olhos comparativos o que significa identificação partidária. Né? Prestando atenção que o Brasil tem ali, em 2010, 40,4% de identificados com partidos, né? Esse não parece ser um número tão distinto do que você tem tudo bem, em alguns países com democracias mais recentes. Estou falando aqui do quê? Pega lá a Croácia, pega lá a Eslovênia, enfim, ou o próprio Israel, que não é tão grande, ou a Islândia. Né? Mas estamos aqui. Acho que a gente pode passar para outro. Essa é outra forma de você perguntar a mesma, de buscar a mesma resposta com outra pergunta, né? Se você é próximo a algum partido. Então, a ideia de identificação de proximidade tem uma nuance importante para a pesquisa aqui. Né? E veja que as porcentagens do Uruguai são sempre altas, né? Sempre altas. Acho que a gente pode seguir. E se tem proximidade a um partido específico. Aí a ideia é ver se, de fato, não é só uma questão de relação com o sistema representativo, mas com uma instituição específica. E no caso brasileiro, aí cai muito, dos 40 e tantos por cento para 21%. Né? Assim como no caso do Uruguai. Como é que é? Continua sendo uma democracia. Pois é. Não. E permanecerá, né? Permanecerá. Acho que podemos ir para o próximo aqui. Esse talvez seja um dos mais importantes slides, porque a ideia é entender o papel que o partidarismo pode exercer num contexto eleitoral, num contexto de eleições, para as pessoas identificarem as diferenças e entenderem como atalhos para suas escolhas políticas. Né? Tá, quase 57%, ou seja, eleitores entendem diferenças.
né? É possível saber o que é esquerda e direita, o que é PT, PSDB, o que são partidos mais para o centro, enfim, no caso brasileiro, mas em todos os casos, né? Os partidos funcionam como atalhos para a compreensão da política. E aí, para o próximo. O que eu faço? Eu resolvo pegar todos os dados dos vários países, daqueles que têm identificação com partidos, e estou chamando isso de partidários, e daqueles que não têm, né, os não partidários, para identificar, né, como que o partidarismo tem importância para as diferenças, ou para a identificação das diferenças entre as opções de escolha política. Ou seja, ter identificação com o partido, ter uma proximidade com o partido, passa a ter importância, ou é fundamentalmente importante para você entender que escolhas estão sendo colocadas, né, no cenário estabelecido, eleitoral. As porcentagens talvez não sejam tão grandes para vários dos países, né? Mas, de toda maneira, o próprio caso do Brasil não é tão grande, né? Para países como a Alemanha, para países como Grécia, para países como até o próprio México, o partidarismo passa a ser importante para entender as escolhas que estão sendo colocadas. E o Uruguai destoa, né? Podemos mudar? Também com a divisão de partidários e não partidários, a porcentagem de indivíduos que apoiam o funcionamento da democracia no país. Esse é um dado fundamental, né? Ser partidário exerce uma importância muito grande para você apoiar a democracia. Ou seja, ter nos partidos políticos referência institucional, seja para definir escolhas, seja para orientar opções, é uma referência importante para você garantir apoio e legitimidade ao sistema. Acho que aqui vale mencionar as diferenças. Para a maior parte dos países, as porcentagens dos partidários apoiando a democracia são maiores do que as outras. Bom, e aí eu venho para o caso brasileiro, né? Se esse é o caso internacional, em que a gente tem diferenças importantes, eu trago o caso brasileiro para mostrar as dificuldades que o sistema nacional, partidário, tem, ou mostram para a gente trazer essa mesma reflexão. Por quê? Você tem distanciamento, baixa preferência e uma baixa memória do voto. São dados apenas ilustrativos, mas para mostrar qual é o nosso desafio, qual é o dilema para pensar a própria tese que eu estou trazendo de que o partidarismo é importante, né? Primeiro, o partidarismo é válido, o partidarismo tem que ter um lugar colocado na teoria democrática, porque deliberar, né, ele tem que fazer parte do processo de deliberação, e mais, tem que funcionar como atalhos para o próprio sistema. Quando eu venho para o Brasil, qual que é o dilema, né, ou o desafio de advogar uma tese como essa? O fato de que os eleitores conhecem poucos partidos. Nós temos uma baixa identidade partidária em geral, e essas são porcentagens de 2 anos diferentes de eleitores que não conhecem os partidos. E aqui eu estou querendo mostrar como aumenta entre 2010 e 2014 o desconhecimento das agremiações. Isso é substantivo. Podem parecer pequenas as porcentagens, mas há um aumento significativo de PT, de PMDB, de PSDB, de partidos que sempre estiveram no centro dos processos políticos. E, mesmo assim, em 2014, você tem um desconhecimento relativamente grande, para não dizer muito, dessas agremiações. A queda da preferência partidária em geral, que sai de 48% em 2010 para 34% em 2014. As preferências, esse é um gráfico dos que têm preferências partidárias, né? E aí, claro, o PT sai na frente dos que têm preferência por partidos. 58% são petistas em 2010, 56% em 2014. E aqui são as distribuições dos demais partidos. De novo, PSDB, PMDB e PT são os que concentram as grandes preferências partidárias. Mas eu estou falando de esses 58%, ou 56%, são daqueles 34% ali, tá?
E a memória do voto, né, que é o nosso grande problema em termos de sistema eleitoral. As pessoas não lembram em que votaram, ou seja, o nosso sistema eleitoral mostra talvez as principais bases da sua fragilidade, né, para criar essa vinculação partidária, na própria relação que os eleitores têm com o sistema. Essas são perguntas que indagam se você lembra em que você votou. E essas também são perguntas abertas. Nós perguntamos o nome das pessoas, né? Se sim, em quem? E tanto é que nós depois passamos meses corrigindo se o sim que foi dito de fato é de alguém que existe e de alguém que existe naquele partido. Você pode dizer, me lembro sim, votei no fulano, você vai ver, não tem fulano registrado em lugar algum. Então, depois nós passamos um tempão corrigindo isso. Mas, depois de tudo corrigido, essa é a memória do voto. E veja, essa pesquisa ela vai a campo entre 15 e 20 dias depois da eleição. Né? Se a eleição termina 28 de novembro, sei lá, até 15 de dezembro a gente está aplicando a pesquisa. Vejam que, eu vou pegar só o dado de 14, que é o mais escuro, é a barra mais escura. 43% das pessoas não lembram em que votou depois de 15 dias no deputado estadual. 40,7% não lembram em que votou depois de 15 dias no federal. 10% no senador, 11%... tem primeiro e segundo senadores em eleições diferentes aqui, né? Em 2014 foi só um senador. Então, 11% não lembravam do nome do senador, nem o partido, que também perguntamos a legenda, né? Em quem votou. Isso não acontece nessa mesma dimensão para os cargos majoritários, embora senador seja um cargo majoritário, mas aqui é o cargo executivo, né, de governo e de presidente. As pessoas lembram bastante mais. Mas é preocupante que essa seja a relação que o sistema eleitoral cria, né, com o eleitor, que é de distanciamento, baixa memória, baixa adesão, baixa vinculação. Então, esse é o desafio da minha reflexão atual. O quanto que advogar pela presença do partidarismo na teoria democrática como um componente importante para a deliberação, o quanto isso pode ter sustentação com dados que estão mostrando para nós que, no nosso caso brasileiro, o sistema eleitoral tem fragilidades enormes para tratar dessa vinculação com os eleitores. Né? E, portanto, colocando em xeque ou colocando contra a parede o próprio funcionamento representativo do sistema democrático. E é isto. Com isso eu termino a minha aula. Eu agradeço. Tem uma última. É preferido partidário. Está aqui.